Muito bem. Outra afirmação da consciência que vocês vão assustar também é que nós nunca fomos e nem vamos a lugar algum. Nós sempre permanecemos no mesmo lugar. Como? Alguém pode perguntar, se eu saio daqui, vou para os Estados Unidos, vou para o Rio de Janeiro, vou pelo Brasil inteiro, como que eu não vou? Simplesmente porque o ser humano, ele é uma frequência vibratória única, cada um é único, que está em todas as partes. Então, quando você vai, na verdade, você está mandando a sua roupa, que é o seu corpo, ir até lá. Mas você não vai a lugar algum, porque você já está na China, no Japão, em todo lugar. Na Rússia, no Oriente Médio, em todos os cantos. Como frequência que é a sua realidade, que é a nossa realidade, nós estamos em todos os cantos do universo. Então nós não precisamos ir. Mas sim, o nosso corpo transita na nossa frequência em vários pontos. Mas o nosso corpo não é nosso. O nosso corpo não é nosso. Só o despertar da consciência te dá a certeza que você não é um corpo, você tem um corpo. Olha a diferença. Você não é um corpo, você tem um corpo físico para uso nessa dimensão da vida. Existe uma dimensão extrafísica ou espiritual, existe uma dimensão física que nós vivemos agora, nesse instante. Mas você não é esse corpo. Não sendo esse corpo, então você está em todo lugar como uma frequência e uma vibração, que você é único. Por isso que nas operações, nas curas espíritas, não há importância da distância da pessoa. Em qualquer lugar pode-se fazer um trabalho para outra milhares de quilômetros de distância. Por quê? Porque na verdade essa pessoa está aqui. Ela está em todo lugar. Então, se ela está em todo lugar, ela está aqui onde está fazendo o trabalho. E aqui ela é acessada. De que forma? Pelos endereços dela. Quais são nossos endereços nessa frequência? Nossa imagem que carregamos agora. Nosso nome. A nossa presença física, corporal naquele lugar. 3. Mas ainda nós podemos criar um endereço através de uma pessoa que nos conhece. Um endereço indireto. Você tem uma mãe que quer fazer o tratamento do filho, ela então representa, traz o endereço desse filho para esse ponto. E por esse endereço, que é a mãe, que deu origem a tudo, a esse filho e ao que ele representa hoje nessa dimensão, pela mãe você acessa o filho. Por um amigo, por uma amiga, por um parente, por alguém que conhece ele, cria-se então, forma-se o endereço. Por isso que os trabalhos podem ser feitos à distância, não importa. Porque as pessoas estão em todos os lugares. Nós estamos em todos os lugares. Ah, mas isso é tão estranho? Não. Quem já leu um pouco de física quântica sabe da não localidade. A física quântica já descobriu isso, que não há aquela coisa assim, eu estou em tal lugar. Não. Nós estamos em todos os lugares. Por isso que nós também estamos todos conectados uns com os outros, já que todos estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Então há uma conexão de frequências e vibração que se unem formando uma teia grandiosa que é uma chamada humanidade. Mas estamos em todos os lugares. Muito bem. Nesse grande aspecto da consciência, falar da consciência é muito complexo porque a pessoa que está inconsciente, ela tem grande dificuldade de perceber a consciência. A consciência não é inteligência, não é a pessoa ser criativa, não é a pessoa ser santificada, fazer caridade o tempo todo,
ser uma pessoa religiosa, crente em Deus, em Jesus. Nada disso. Nada disso. Consciência é como se você estivesse olhando a vida e olhando o mundo de cima da montanha mais alta da Terra e que você pode ver tudo. Você pode ver tudo e sentir tudo e não precisa te explicar. Você sabe por que que cada pessoa vive aquilo, por que cada pessoa sente daquela forma, por que cada pessoa está naquele conflito. Não precisa te explicar, você sabe. Consciência é isso. Você automaticamente, sem desejar, você sabe até de pensamento das pessoas. Então, isso é extremamente complexo você falar assim, mas então uma pessoa dessa pode prejudicar o mundo. A consciência quem tem jamais pensa em prejudicar alguém. Jamais pensa em prejudicar a grande obra do Pai que aqui está. Jamais pensa em prejudicar coisa alguma. Mas sim, sempre em somar, contribuir para que esse mundo mude e se transforme. Mas pode vir uma pergunta, o seguinte: está errado então uma pessoa desejar uma coisa e com esse desejo dela cometer vários desequilíbrios com a atitude dela, causar sofrimento a outras pessoas, e aí ela não tem que pagar por isso, como pregam algumas religiões? Eu digo o seguinte: mesmo dentro da inconsciência, como aquela pessoa que quebrou o vaso, ela é responsável por tudo aquilo que ela causa, que ela dá causa. Ela é responsável. Então, não importa se ela não está vendo, mas ela pisou. Se ela está caminhando e pisou no espinho e se machucou, e inflamou esse machucado, e ela teve um grande sofrimento com isso, isso não tem nada errado. Muitas pessoas poderiam condenar, poxa, a pessoa é cega, não olhou e tal. Porque há um princípio maior da consciência que diz o seguinte: não há inocentes ou não há pecadores nesse mundo, não há. Só há pessoas aprendendo lições o tempo todo, crescendo. E para aprender lições com o próprio sofrimento, a própria dor ou a própria alegria, não importa, é também estar trabalhando para acordar. Então tudo que existe nesse mundo de alguma forma contribui para a consciência, mesmo que demore, mesmo que cause sofrimento nesse mundo ou passe por sofrimento, que as pessoas passem por 1000 tribulações. Não importa, o nosso grande objetivo é ficar consciente. Ao ficar consciente, sim, você descobre a maravilha, que é o princípio criador de tudo, que é a energia criadora de tudo, que muitos dão o nome de Deus, o Criador, que eu prefiro chamar de o Pai. Você descobre o Pai. O Pai é aquela energia, aquela chama, aquela essência divina que está em cada um de nós, que quando você vai abrindo os teus olhos, você vê a essência divina em você. E você vê que você também é Deus. O que te falta é trabalho, é seguir, é prosseguir, é tornar-se consciente, é ver o que já está dentro de você, é saber o que você já sabe, é descobrir o que você já descobriu há muito tempo. Então você descobre que na verdade você também é Deus lá no futuro. Agora você é o Deus que precisa ser preparado. Você é o filho pródigo que tem que voltar à casa do Pai. E todos nós voltaremos à nossa fonte quando tivermos consciente, soubermos dela e do caminho da volta. E do caminho da volta. Que essa fonte quem que é? É o Pai. Que muitos chamam, os próprios extraterrestres chamam de a essência criadora. Tudo é questão de palavras só. A essência criadora.
Então chegará um ponto que nós estaremos voltando para casa, retornando ao Pai, com toda a nossa luz do acordar que nós fizemos, toda a nossa luz da consciência, aí sim nós podemos trabalhar a perfeição. Porque o nosso trabalho agora não é ainda a perfeição, mas sim tornarmos-nos conscientes. Tornamos conscientes, sim. O próximo passo é buscar a perfeição, que talvez só esteja lá com o Pai. Mas nós perseguiremos, porque a perfeição é um grande ideal, é uma luz que você viaja para ela o tempo todo. Por isso aqueles que estão ficando conscientes são buscadores eternos do que será? De si mesmos. Somos caçadores de nós mesmos o tempo todo. O grande problema é que nós não sabemos, a maioria não sabem disso. Se soubessem já, pulava lá na frente, seguiria correndo. Temos que descobrir isso, que nós estamos buscando, na verdade, somos nós mesmos. Não estamos buscando nada mais. Porque nós somos tudo. Nós somos tudo que nós queremos saber. Saber tudo. Porque esse nós está aqui dentro, esse nós está a essência divina. Quando você souber de você, você sabe do Pai. Se você sabe dele, é só abraços, nada mais. Então, a vida não há mistério, há falta de entendimento, só isso. Tudo é perfeito. Há o homem que sofre, a mulher que sofre, a criança. Tudo são aprendizados, momentos que o homem precisa ver, aprender a ver, acordar, para entender o que está acontecendo. O dia que todos entenderem isso, não há pobreza mais, não há violência, não há desequilíbrio, nada na Terra. Quando cada um olhar para o outro e se ver, esse é meu irmão, esse faz parte de mim, esse está ligado à minha pessoa, então todos são meus, todos são meus amores. Não tem ninguém que eu não goste. A pessoa que vai acordando pela consciência, ela não olha para o outro e não gostei desse. Não tem mais isso. Você olha para todos, vendo diferença de cada um só, mas que todos são seus, todo está em você também. E Cristo já dizia isso, né? Então, um dos grandes problemas da inconsciência é quando você olha para as pessoas, não gostei da cara dessa pessoa, horrível, já não fui com a cara dela. Isso é um problema seu, de feridas que você tem, de registros que você tem, mas não quer dizer nada com a pessoa. O ser humano em si, ele é bom, ele é sábio, ele é inteligente e ele é maravilhoso. O que acontece? Pensem que vocês têm um diamante maravilhoso nas suas mãos. E esse diamante, um dia, você apreciando ele, andando, ele cai numa poça de lama. E ele suja. E vocês apanham esse diamante. Nossa, meu diamante agora está sujo. Eu pergunto a vocês, esse diamante deixou de ser diamante? Ele deixou de ter o valor que ele tem, que ele sempre teve? Jamais. Ele só está sujo de lama. Assim é o ser humano quando viaja através de vidas e vidas afora. Ele vai se sujando pelas suas escolhas, gerando atos escabrosos, gerando conflitos, traumas, que ficam registrados em seus corpos energéticos e precisa de lavar esse diamante. E somente pela consciência você lava o diamante. É somente a luz da consciência é capaz de lavar esse diamante. E quando você percebe que você é esse diamante, que não importa o que você fez, ficou para trás,
Então, você está pronto para aproximar do Pai e começar a conversar com Ele e ser recebido por Ele.